não é que foi aprovada a lei para a criação de mais 720 vagas para o cargo de escrevente técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo? E aí, ficou interessado? Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre essa aprovação. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar um pouquinho dessa lei complementar, a lei de número 42, o projeto de lei número 42 de 2024. Esse projeto ele está tramitando desde o ano passado e ele prevê a reestruturação do poder judiciário paulista. O que acontece aqui? Para que eu crie cargos, modifique ou extinga cargos, a regra é que isso seja feito por meio de lei. Neste caso, lei complementar, porque trata da estruturação e tem a previsão na Constituição do Estado falando da necessidade de lei complementar para que isso seja estruturado. Esse projeto de lei, ele previa a criação de 50 varas classificadas como de entrância final e mais 30 varas classificadas como de entrância intermediária. O que é isso? O volume de serviço dentro do tribunal ele tem aumentado conforme os anos e isso também está junto com as pessoas que vão deixando o cargo, ou porque se aposentaram, ou porque passaram em outros concursos, e somando uma quantidade muito grande de cargos vagos e uma necessidade de mais gente trabalhar, para que trabalhem dentro do tribunal. O tribunal ele é dividido em primeira instância e segunda instância. A primeira instância é formada pelas comarcas, as varas, que dentro dela tem uma estrutura interna, que são as varas, e eu tenho o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a nossa segunda instância, que é a segunda instância dentro desse Poder Judiciário paulista. Aí o que acontece? Dentro dessa primeira instância, eu tenho uma divisão interna também conforme o volume de serviço, de processos dentro de cada localidade. Então, eu tenho uma comarca, se a comarca é muito pequena, ela é classificada como uma entrância inicial. E essa entrância inicial, ela pode ter uma vara única ou mais varas. Conforme vai aumentando a quantidade de volume ou em cidades em que eu tenho um volume de serviço maior, ela passa a ser classificada como entrância intermediária e até chegar num ponto que ela é classificada como entrância final, que são aquelas comarcas que precisam de muita gente para gerenciar. E o que foi aprovado? Que essas cidades que têm uma maior carga de serviço e aquelas que têm uma carga intermediária, dentro dessas comarcas sejam criadas mais varas, que tenham mais uma subdivisão. E isso necessariamente leva à necessidade de mais gente para quê? Para que trabalhe dentro dessas varas novas. E esse projeto de lei complementar, ele prevê a criação de 720 vagas para o cargo de escrevente técnico do Poder Judiciário, lembrando que esse cargo é um cargo de nível médio, tá? E o que aconteceu? Essa semana foi tudo muito rápido mesmo. Vou colocar aqui o trâmite. No dia 24 foi feito um pedido para que esse projeto tramitasse em regime de urgência. No dia 25 foi publicado esse regime de urgência e no próprio dia 25 esse projeto de lei complementar ele foi aprovado e agora ele foi publicado no dia 26 e agora ele está na etapa de elaboração dessa minuta, né, dessa transformação. Para quê? Aí o que vai acontecer? Vai para o Poder Executivo, ou seja, vai para o governador do estado de São Paulo e o governador ele tem 15 dias úteis para sancionar e vetar. Como há um interesse, sim, esse projeto ele vai ser sancionado. Há uma grande probabilidade, há uma probabilidade bem grande mesmo, porque há um interesse dentro do próprio governo para que essa estruturação seja feita o mais rápido possível. E o que pesou tanto para que esse projeto ele fosse votado tão rápido, ou seja, em um dia, desde o pedido, né,
até a aprovação desse projeto foi apenas um dia, 24 para o dia 25. Simples. Além do Poder Judiciário, dos servidores estabelecerem, né, eles estavam preparando uma paralisação para o dia 2 de julho. A Associação dos Servidores do Poder Judiciário já estava fazendo várias manifestações para que essa paralisação ela fosse realizada pelos servidores como uma forma até mesmo de pressionar para esse projeto para entrar em pauta para a votação. Além disso, esse é um cargo que tem muita vaga, ou seja, se eu for olhar aqui, essa é a última tabela do portal da transparência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela diz que são 2.857 cargos vagos para escrevente. Tem muito cargo vago, mas a criação desses 720, mais dessas 720 vagas, significa o quê? Significa que o concurso está aí batendo a sua porta, dizendo: vai, começa logo, porque você tem que se tornar um servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vou falar um pouquinho a respeito das principais informações do concurso até o momento. A situação, então, é que esse edital ele vai sair em breve e ele tá para sair assim. Assim que o governador ele sancionar esse projeto, que for publicado e se transformar em lei, eu acredito que o trâmite vai ser bem rápido, mesmo porque, eu vou mostrar já já, os concursos do tribunal, eles são concursos bem rápidos, eles têm uma rotação muito grande de concursos, porque ele é feito com base nas regiões, mas eu já falo sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho dessa situação. Então esse concurso ele deve sair em breve? Deve sim. Eu tenho um número de vagas? Não, eu sei que vai definir, mas eu já tenho a previsão. Foram criadas 720 vagas e mais eu tenho essa quantidade grande de cargos vagos, mais de 2.800 cargos vagos, o que significa que a previsão ela é boa, né? De que tenha um número de vagas bem interessante. Esse cargo de escrevente técnico do judiciário, como eu escrevente técnico judiciário, como eu falei, é um cargo de nível médio, mas nada impede quem tenha nível superior prestar esse concurso. Por quê? Simples, a remuneração dele. A remuneração é de R$ 6.345,71, fora os benefícios, porque existe ainda o auxílio alimentação, o auxílio creche para quem tem criança até 5 anos de idade. O que mais que tem dentro? Tem outros benefícios, como, por exemplo, o quinquênio, que a cada 5 anos, 5% do vencimento, ele é incorporado à remuneração. Então, ele tem vários outros benefícios. Mas um ponto é interessante. Quando a gente pensa em serviço público, a gente pensa em duas coisas. Primeiro, que a remuneração ela costuma ser acima da média do mercado, que já faz com que aquela pessoa ela tenha um interesse maior, mas algo que é unânime, a estabilidade, a questão de ter a estabilidade para aquela pessoa, para quem exerce uma função remunerada é uma segurança. Então isso faz com que esse cargo ele seja tanto interessante para quem tem o nível médio, como também para quem tem nível superior. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa estrutura. A banca é a VUNESP mesmo, porque a VUNESP ela tem contrato com o tribunal, esse contrato vai até 2027, e ela também foi a que gerenciou os últimos concursos do tribunal. Então tá aqui os últimos concursos feitos pela VUNESP, eu peguei os últimos 3 para que a gente possa ter uma ideia de como que funciona. Então, em 2024 foram 572 vagas, em 2023 foram 2 concursos, tá? De 460 vagas, somando os dois, 2021, 845 vagas, pensando que neste ponto a gente estava somente com aqueles cargos vagos, agora não, agora a tendência é que seja maior sim por conta dessa criação de mais 720 vagas para esse cargo. Outro ponto importante é essa rotatividade de concursos, ela se deve ao fato de que os concursos eles são regionalizados. Aqui as regiões, né, as regiões administrativas judiciárias,
Dentro dessas regiões eu tenho circunscrições judiciárias para que o concurso ele já seja direcionado para aqueles locais em que tem uma necessidade maior, né, de vagas, né, uma necessidade maior de suprir as vagas. Então, o que a gente sabe é que a gente tem um projeto de lei complementar que ele foi aprovado, esse projeto ele tem a criação de 720 por conta dessas varas que vão ser criadas tanto nas entrâncias intermediárias como nas finais. Isso significa que nesses locais, sim, há uma previsão que esses locais eles tenham sim vagas. Não dá muito para prever no momento, para fazer uma estimativa. A gente olha para o mapa, a gente olha as regiões, a gente tem mais ou menos uma ideia, mas isso somente depois da estruturação mesmo pelo Poder Judiciário. Mas já sei que vai ser em breve, então nada melhor que começar a estudar enquanto antes. E para isso, eu vou mostrar para você a última prova, né? Como que foi a estrutura da última prova. Foram 100 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, A, B, C, D e E, e dividido em 3 blocos. O primeiro de língua portuguesa, o segundo de conhecimentos em direito, o terceiro era conhecimentos gerais, envolvia atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico, ou seja, era aquela estrutura mesmo para quem já está tentando fazer, já está tentando concorrer a uma das vagas dos tribunais de justiça pelo país. Mas é uma grande oportunidade e por conta disso a Nova também te traz uma boa oportunidade. A Nova, ela tá te oferecendo um curso introdutório em videoaulas, é um curso grátis pré-edital, ou seja, a preparação gratuita. O curso que é R$ 297, ele está saindo de graça para você para começar a sua preparação. Ele é composto por plano de estudos feito por especialista, tutoria especializada, material de aulas disponível para downloads, professores especialistas e certificado de conclusão. É uma oportunidade que você não pode perder. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!